Filiação de ex-ministro Gustavo Bebiano é oficializada pelo PSDB em evento no Rio de Janeiro, como mostra a repórter Larissa Coelho. O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, foi oficializado neste domingo como novo filiado do PSDB. O evento aconteceu no Rio de Janeiro, em um hotel no aeroporto Santos Dumont. Esteve presente na cerimônia o governador do estado de São Paulo, João Dória. Em discurso, Dória afirmou que o ex-ministro agora está no caminho certo e que seu passado não foi um erro, mas sim um aprendizado. Bebiano, por sua vez, teceu diversas críticas ao governo federal. Ele afirmou que a democracia no Brasil se encontra em risco por causa da postura do presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro também criticou as menções ao AI-5 feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Para ele, a fala de Paulo Guedes foi desastrada e pode ter sido fruto de um erro. Durante participação no programa Pânico, em outubro deste ano, Bebiano falou sobre a influência dos filhos no governo Bolsonaro. Os filhos do presidente atrapalham muito, são o maior problema do governo. Nós temos hoje ali um esboço de um sistema imperialista, monarca, mas o principal problema, na verdade, é a postura do presidente que aceita esse tipo de coisa, né? Os filhos, nós sabemos que são mimados, nunca trabalharam na iniciativa privada, nunca tiveram que enfrentar um ambiente de trabalho normal, como a maioria da população enfrenta. Bebiano foi o primeiro ministro a perder o cargo no governo Bolsonaro. Ele deixou a Secretaria-Geral da Presidência após desentendimentos com a família do presidente. Pelo PSDB, ele irá agora assumir o Diretório Municipal do Rio de Janeiro. Bebiano terá a tarefa de selecionar e alavancar candidaturas de vereadores no ano que vem. Vera, exatamente um ano ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Exatamente, Thiago. Eu acho que as falas de dissidentes como Bebiano, elas têm sim importância e elas devem sim ser levadas em conta. Afinal, é por meio delas que a gente fica sabendo tudo o que aconteceu. Lembremos, Pedro Collor, Roberto Jefferson, Delcídio do Amaral, Antônio Palocci, a gente tem casos fartos na história em que dissidentes saem por uma razão ou por outra e entregam ali os problemas dos regimes. Ele está dizendo algo que ele viveu por dentro, né? A falta de apreço de Bolsonaro e dos filhos à democracia. Ele foi vítima disso, ele saiu por uma briga com os filhos. Então eu acho que sim, o que Bebiano, Santos Cruz e outros dissidentes dizem tem peso e tem valor. Eu só acho, Vera, que tem que ser vista com desconfiança. É claro que você tem que separar ali o que pode ser e o que pode não ser. Ainda mais quando alguém que sai do governo, participa de toda uma transição e depois entra num partido cujo governador, e hoje é o grande líder desse partido, tem claras pretensões à presidência da República. Eu só queria fazer uma correção aqui. É muito comum, quando se fala do presidente Bolsonaro, a relação dos filhos ou de qualquer outro governante, comparando ao imperador, a monarcas e tal. Considerando a própria história brasileira, Dom Pedro II jamais teve o poder que nenhum presidente da República, do período republicano, teve. E ele, o Dom Pedro II, que é o nosso exemplo de tradição monárquica, não era chefe de governo, era chefe de Estado. Então, quando for falar de presidencialismo, todos vocês que querem fazer essas comparações esdrúxulas, por favor, se atenha à questão e às características do presidencialismo republicano no Brasil. Não, só lembrar a circunstância em que o Bebiano caiu, né? Ele caiu porque o filho, Carlos Bolsonaro, o fritou inclusive por meio das milícias digitais, esse método que o Felipe Moura Brasil, nosso Felipe, denunciou numa farta reportagem à revista Cruzoé, e que levou também à fritura do general Santos Cruz. É um método. E quando ele fala em riscos à democracia, ele fala em cima de fatos. A gente mesmo listou fatos, declarações ou decisões do presidente Jair Bolsonaro que o colocam em rota de colisão com o que diz a Constituição a respeito do princípio da moralidade pública, da impessoalidade e outros tantos que devem gerir a gestão pública. Agora, uma coisa eu queria muito saber, o que eu queria saber mesmo, são os detalhes dessa saída do Bebiano. Essa saída, quer dizer, o que aconteceu publicamente foi ali o entrevero entre ele e o Carlos Bolsonaro, mas os detalhes, as circunstâncias, isso ainda não foi divulgado.
A gente não sabe. O próprio tom de ameaça velada que o Bebiano adota nas entrevistas, né, ameaçando revelar alguma coisa, caso o presidente responda de uma determinada maneira, leva a crer que alguma coisa existiu para além daquele entrevero público que nós acompanhamos.